Oi, tudo bem? Uma das preocupações primeiras que eu tive quando me formei em psicanálise foi alertar a minha família para o fato de que eu continuaria sendo para ela Ieda. Primeiro porque eu não queria ser a chata das análises para viver analisando, tentando analisar e no final acabar julgando todo mundo e ser a suposta dona da razão em nome de um título. Segundo porque de fato, dentro da minha família eu seria apenas Ieda como sempre fui, desde há muito tempo, porque eu venho me construindo como pessoa desde que nasci, mas especialmente como profissional, repito, eu tive muito cuidado de colocar para minha família que eu era apenas um ser humano, apenas uma pessoa. Isso foi se consolidando em minha vida a partir de algumas leituras, mas de uma forma muito prática, quando eu assisti aos primeiros episódios de um seriado chamado Sessão de Terapia. Todos os dias, de segunda a quinta, nós tínhamos um analista, um terapeuta, que ia para o seu consultório e atendia pessoas em crises existenciais, em angústias, em conflitos. Mas a sexta-feira acontecia uma coisa muito interessante. Ele ia para a sua própria supervisora com seus próprios conflitos. Ele ia ser atendido e recebido e acolhido por uma profissional. E aquilo me marcou bastante, porque embora eu já soubesse disso, de que o profissional da saúde precisa ser cuidado, precisa de um cuidado especial, precisa cuidar de si antes e depois cuidar do outro, as aflições do seriado, do analista, do terapeuta do seriado, me mostravam e mostrava para todos, admirados também como eu, que as crises, as dores e as dificuldades que nós, profissionais da área de saúde mental, vivenciamos são tão iguais e tão parecidas como a de todos os outros seres humanos e tantas vezes nós vemos em nosso paciente questões que também passam tanto por nós, por isso que devemos nos cuidar e por isso que devemos tratar nosso eu interior. Mas o que eu quero colocar é que em vários aspectos da vida eu me vejo sofrendo tanto quanto qualquer outra pessoa humana, e eu quero falar um pouco sobre isso assim, em algumas vertentes e de uma forma aleatória dentro do meu coração para vocês. Eu vejo muito equívoco na interpretação do texto bíblico quando o apóstolo Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, e as pessoas usam esse texto como se elas tivessem superpoderes e me preocupa bastante, porque na leitura o apóstolo fala justamente das dificuldades que ele encontrou durante a vida, especialmente depois que ele aceitou o Evangelho de Cristo, e ele vem falando de várias dificuldades, e fome, e pestes, e dores, e surras que ele tinha passado, e naufrágios, e muitas dificuldades, e no final ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, não em si mesmo, mas tudo posso em alguém maior que eu que me fortalece. Ou seja, o poder não está em mim, num ser humano, está em alguém superior. Há controvérsias psicanalíticas sobre as questões religiosas, mas assim, penso que seja interessante a gente resgatar um pouco esse texto, porque a maioria das pessoas utilizam esse texto como se tivesse superpoder, e vejo um erro teológico imenso nisso. Eu tive o prazer nessa quarentena, o prazer quase adolescente de ver vários filmes, ou quase todos, da Marvel. E uma coisa interessantíssima que o mentor da Marvel coloca para os seus super-heróis é que todos eles têm muitas fragilidades. Eles sentem dores, eles se machucam, alguns deles são infantis, cometem erros de estratégias, fazem bobagem, erram na vida. Até os superpoderosos da Marvel não são tão superpoderosos quanto a gente imagina que eles talvez pudessem ser. Eu me lembro de Nietzsche falando no seu livro Humano, Demasiadamente Humano. É como se estivesse resgatando
propositadamente uma humanidade da qual talvez estejamos precisando, muito especialmente nesses últimos dias. E essas coisas todas põem em terra a ideia do triunfalismo e da expectativa de perfeição que muitos profissionais e muita gente sai falando por aí com todas as letras. Não à toa nós temos uma febre de coaches, de pessoas que almejam ser pessoas melhores que outras e compreendem que eles possuem uma força sobrenatural ou psíquica ou intelectual maior e sejam capazes de lidar com suas próprias vidas da melhor forma possível. Sim, esse é um objetivo humano, da gente tentar acertar mais do que errar. Mas eu penso que com isso tudo parece que a gente vai desprezando as emoções negativas, que são tão importantes para o nosso desenvolvimento psíquico, para nosso andamento saudável, e a gente vai desprezando essas coisas porque um super-humano, um super-herói, uma pessoa maior não erra, não falha. Só para pensar. Um abraço para você, beijo, tchau.